Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus é como um pão, e este pão deve ser compartilhado para nos alimentar. É por isso que todos os dias nós precisamos disponibilizar o nosso coração para acolher a palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Como temos acolhido a palavra de Deus? Que tempo temos reservado para ler, escutar e refletir a palavra de Deus? Meu irmão e minha irmã, te convido a neste momento, com honestidade do coração, abrir os seus ouvidos para escutar com atenção o que o Senhor tem a nos dizer. É escutando a palavra de Deus que podemos realizar melhor a vontade do Pai Eterno. Vamos acolher com carinho a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, novamente uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso ele chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. Se os mandarem em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? Ele perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão e, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que eles o distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000. E então os despediu. Imediatamente, subiu para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, é sempre uma alegria para nós acolher a palavra de Deus em nosso coração. E hoje esta mensagem tão bonita, que nos ajuda a olhar para Jesus e vê-lo com o sentimento de compaixão que toma conta do seu coração. Por isso vamos, com muita atenção, refletir esta passagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir. O Evangelho começa dando esta notícia, que novamente uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. É interessante esta imagem. Primeiro, porque as multidões nutriam um carinho muito especial por Jesus. E segundo, a situação de urgência. Esta multidão não tinha o que comer. Como Jesus reage diante desta situação, diante desta realidade da multidão faminta, que não tem o que comer? O Evangelho nos diz que Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão. O sentimento de Jesus é de compaixão. O que significa compaixão? A palavra compaixão, literalmente, significa sentir com, ou sofrer com. É Jesus olhar o sofrimento da multidão e se colocar no lugar daquela multidão, sofrer junto com aquela multidão. Compaixão não é o mesmo que ter dó. Ter dó é a gente olhar, mas a gente não se comprometer com a situação de quem sofre. A compaixão necessariamente nos faz ter o comportamento de empatia, sofrer com quem sofre. A dor do outro se torna também a minha dor. É este o sentimento de Jesus. Tenho compaixão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. É a preocupação de Jesus, a sensibilidade de Jesus com aqueles que necessitam.
E diz mais o Evangelho: se os mandarem em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Jesus se preocupa com quem necessita. Ora, hoje nós somos os continuadores da missão de Jesus neste mundo. E como temos nutrido em nosso coração este sentimento de compaixão? Hoje também nós podemos perceber ao nosso redor esta multidão faminta, mas como nós nos comprometemos com esta multidão que necessita? A gente se comporta como Jesus? A gente se deixa ser tomado pelo sentimento de compaixão, sofre com quem sofre e se compromete com a transformação da realidade de sofrimento dessas pessoas? Portanto, o Evangelho nos questiona nessa direção. E é interessante porque os discípulos de Jesus reagiram de uma forma diferente. Os discípulos de Jesus têm um coração mesquinho. Por isso, diante desta expressão de Jesus cheio de compaixão, os discípulos reagem desta forma. Como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão a tanta gente? O olhar dos discípulos é um olhar estreito, mesquinho, confiando simplesmente nas suas próprias forças. E Jesus reage a este comportamento dos discípulos perguntando: quantos pães tendes? E responderam: 7. E aí Jesus confia, porque tem o coração largo, que a partilha é o caminho para solucionar a fome da multidão. Diz o Evangelho: mandou que a multidão sentasse pelo chão e, tomando os 7 pães, deu graças. Primeira coisa que Jesus faz ao tomar os pães, deu graças. E aqui é interessante porque a gente já pode ver a imagem da Eucaristia. A palavra Eucaristia significa literalmente ação de graças. É isso que Jesus fez com aqueles pães que ele tomou em suas mãos. Deu graças. Dar graças como sinal de reconhecimento, que por mais que o pão seja fruto do trabalho humano, mas antes de tudo, ele é dom de Deus. É Deus quem faz produzir. Mesmo que tenhamos que nos esforçar para produzir o pão, mas antes de tudo, é graça de Deus. Por isso Jesus dá graças, parte os pães. A partilha é o caminho para a resolução da necessidade dos nossos irmãos e irmãs. O pouco, quando é partilhado, se torna muito. É isso que nos ensina o Evangelho. Partiu o pão e deu para que os seus discípulos distribuíssem àquela multidão. Portanto, esses são os 3 gestos de Jesus com os pães em suas mãos. Com o coração largo, ele dá graças a Deus pelos pães em suas mãos. Parte ou reparte os pães e depois distribui estes pães. Portanto, nós, diante do Evangelho, também devemos assumir para nós o mesmo comportamento de Jesus. Mais adiante, o Evangelho vai dizer que aquele pouco de pães repartidos foi suficiente para saciar a fome daquela grande multidão. Diz o Evangelho: eles comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000. Isto é, o pouco, quando repartido, quando compartilhado, se torna muito. A gente precisa se perguntar: o nosso coração é parecido com o coração de Jesus, capaz de partilhar o pouco que temos, ou a gente é como os discípulos, que tem um coração mesquinho e estreito e que não confia na partilha como forma de solucionar a necessidade dos nossos irmãos e irmãs? E o Evangelho conclui dizendo assim: imediatamente subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Certamente, depois de fazer esse gesto, Jesus era visto por aquela multidão com muito carinho, e seria cômodo para Jesus e seus discípulos permanecerem ali. Mas a missão é urgente, por isso ele vai para outra região. Nós também não podemos permitir que fiquemos acomodados. É preciso ir para outras regiões para anunciar e construir o reino de Deus.
acolhamos no coração esta mensagem da palavra que terminamos de escutar e refletir. Tendo escutado esta mensagem bonita do Evangelho, agora nos colocamos em atitude de gratidão. A gratidão nos faz nos prostrar diante do Pai Eterno e elevar a nossa oração. Por isso vamos com muita confiança, meu irmão e minha irmã, dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa oração e a nossa prece. Divino Pai Eterno, no dia de hoje, ao escutar esse trecho do Evangelho, te pedimos um coração largo, cheio de compaixão, assim como era o coração de Jesus. Que saibamos dar graças sempre, mesmo pelo pouco que temos, e sobretudo que tenhamos a coragem de repartir aquilo que temos e aquilo que somos. Pai Eterno, ajuda-nos a confiar que o pouco, quando é partilhado, se torna muito e suficiente para saciar a fome de quem precisa. Obrigado, Pai Eterno, por nos alimentar com a palavra do Evangelho de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.